Muito bem, então vamos dar continuidade no módulo 4 e agora nós vamos avançar mais um pouquinho, né? E vamos verificar o item 4.3 e 4.4, que é a metodologia de análise e soluções de problemas, que é o famoso MASP, né? E a aplicação do MASP do PDCA, né? Aqui em cima entendemos o que é o PDCA e como utilizar o PDCA como estratégia competitiva. E agora nós vamos ver como nós vamos aplicar utilizando a metodologia de análise e solução de problemas, que é o MASP. As ferramentas da qualidade são recursos que utilizamos para ajudar a entender os processos com o objetivo de aperfeiçoá-los. O objetivo sempre é entender os processos e aperfeiçoá-los. E nós utilizamos das ferramentas, escolhemos qual é a melhor ferramenta que vai se adequar àquela realidade. Uma abordagem sistêmica da utilização das ferramentas possibilita determinar a causa de um problema, definir o que deve ser feito e resolver o problema. A metodologia para análise e solução de problemas, MASP, é um método sistêmico para a análise de falhas e tomada de decisão que incorpora várias ferramentas da qualidade e tem como eixo principal o PDCA. Então, é um método sistêmico porque ele aborda no conjunto de todas as etapas do processo e tudo que se envolve o processo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, o método PDCA ele pode ser adotado a partir das várias ferramentas que nós vimos da qualidade e das ferramentas que nós vamos ver para resolver os problemas. Qual ferramenta que vamos utilizar? Método de Pareto, diagrama de causas e efeitos, ou as outras ferramentas, FEMEA, qualquer uma das ferramentas ou metodologias que formos utilizar, nós podemos utilizar a do MASP, só que o eixo vai ser sempre o PDCA. Vimos que o desenvolvimento do ciclo PDCA deve ser feito em etapas, sendo normalmente conhecido como método da análise e solução de problemas, MASP. Encontra na literatura especializada diversas outras nomenclaturas cujo o desenvolvimento similar, tais como MAMP, que é método de análise e melhoria de processos, e outras formas de apresentar o mesmo assunto, né? Outras formas de apresentar o mesmo método. Ao identificar o problema a ser investigado, caberá distinguir o efeito da causa. O efeito da causa. Ou melhor, o efeito e a causa, né? Que fica melhor para nós entendermos. Porque que para o mesmo problema, efeito, pode-se ter uma série de causas que podem ser eliminadas ou controladas, farão com que o problema seja eliminado ou seja controlado. Então, por isso que colocou efeito e causa. O certo aqui seria efeito e causa, que ficaria melhor. Ficou um erro aqui. Mas, porque o que ele fala, né? Para o mesmo problema, que é o efeito, pode-se ter uma série de causas ou de motivos que levaram àquele efeito ou resultados. Ao serem eliminados ou controlados, farão com que o problema seja eliminado ou controlado. Com o uso da metodologia MASP, a equipe de qualidade tem um recurso estruturado que possibilita organizar as soluções para o problema identificado, contribuindo para o seu claro entendimento e possibilitando optar pelo caminho mais rápido e de melhor custo-benefício, esgotando todas as possíveis soluções. Custo-benefício ou benefício-custo, né? Quando fala de custo-benefício, custo menor em relação ao benefício. Se nós fizermos a relação inversa, benefício-custo, o benefício terá que ser maior do que os custos. Então, a equipe da qualidade ela pode utilizar do MASP,
tomando por base o PDCA, e a partir da identificação do problema, procurar a melhor solução. E às vezes, como foi apontado como foi apontado em cima, né? Às vezes podem ser vários motivos ou várias causas que provocam aquele problema. Mas o efeito é um só, que é o defeito que porventura aconteceu no produto, no serviço, ou uma falha no processo que gerou informação errada, e aí teve que voltar para se reajustar. 4.4, nós vamos ver a aplicação do MASP no PDCA. Né? A metodologia MASP está baseada no PDCA de acordo com o detalhamento a seguir. Então, vamos ver como ele detalha. Primeiro, 4.4.1, identificação do problema, que é o PLAN, que é a fase do planejamento. É a fase onde nós vamos definir, né, as ações, vamos definir o plano de ações. Então, primeiro, selecionar o problema que será alvo de análises para a busca de solução. Então, o passo aqui é selecionar o problema. Qual foi o problema? O problema no processo, o problema no processo que foi identificado e aí não deu sequência, ou o problema foi lá na frente no produto ou no serviço final. E aí, identificado o problema, levantar as perdas atuais e as possibilidades de ganhos. Levantar as perdas atuais e as possibilidades de ganhos. Aqui nós vamos identificar o que esse problema causou de prejuízo, custo. E quais as possibilidades de ganhos que tem ou teria caso não acontecesse ou se fizer o ajuste que precisa de ser feito. Nomear os responsáveis para a conclusão. Sempre tem que ter alguém respondendo. E esse alguém nunca é grupo de pessoas para responder. O que nós estamos querendo falar? A equipe de qualidade, ela pode desenvolver um trabalho para corrigir um determinado problema utilizando essa metodologia. Mas vai ter alguém dentro da equipe que vai responder. É aquele princípio básico de gestão onde não pode ter dualidade de comando, ou dualidade de gestão, ou dualidade de organização, ou dualidade de gerenciamento. Não funciona. Tá? Então, o que nós vamos fazer nessa etapa? Nessa etapa é importante anexar no estudo todos os dados existentes sobre o problema, fotos, relatórios e evidências sobre a falha / problema, e pode-se utilizar o gráfico de Pareto para auxiliar no planejamento. Então, o que ele falou lá em cima? O MASP, tomando por base o ciclo do PDCA, você pode utilizar de diversas ferramentas. Nessa fase aqui do problema, uma das ferramentas que você pode utilizar é o gráfico de Pareto. Né? O gráfico de Pareto, nós vamos ver ele mais lá na frente como nós aplicamos ele. Fazemos a coleta das informações. Primeiro, identificamos quais são as etapas que vão ser analisadas, as fases que vão ser analisadas do processo. Fazemos a coleta dos dados, apuramos os números, né, os números relativos a cada uma dessas etapas e dali organizamos para ver qual o comprometimento que ela tem em termos de percentual do resultado total. E ali nós vamos saber onde está a causa principal do problema. Né? É onde vai apresentar maior índice na amostra. E a partir daí, nós vamos tomando as decisões de acordo com os itens que foram apurados em maior quantidade. Depois vem a observação do plano. O 4.4.2 ainda está no planejamento, que é a observação. Então, o que nós fizemos anteriormente? Selecionamos o problema, analisamos a relação custo-benefício, nomeamos alguém para ser o responsável. A segunda parte, nós vamos entender o problema, levantando o seu histórico e a frequência da ocorrência. O problema aconteceu hoje, parou o processo ou o produto saiu com erro. Fazemos o levantamento, utilizamos a ferramenta do gráfico de Pareto, como ele colocou.
nós vamos verificar aqui, né? Nós vamos, a partir de identificado o problema e as etapas, né? E as etapas que poderiam envolver aquele problema, nós vamos fazer o levantamento do histórico, ou seja, dos dados apurados, né? Para identificar quantas vezes, né, a frequência com que esse problema ocorreu. A frequência é quantas vezes ocorreu ou quantas vezes ocorre aquele problema, né? Observar as características do local, como ambiente de trabalho com instrumentos, confiabilidade dos padrões e treinamento. Então, a primeira coisa aqui, vamos escolher os dados, fazer o levantamento dos dados e apurar ali quantas vezes repetiu aquele problema. E depois verificar o que é preciso, mudar no local ou melhorar no local para saber o que causou. Então, o ponto de partida é nós identificarmos o problema, nós identificarmos as causas que geraram aquele problema. E aí pode ser o ambiente de trabalho, e aí do ambiente nós podemos falar de tudo, inclusive do próprio relacionamento, da confiabilidade dos padrões que estão estabelecidos e da formação do quadro de pessoal que está ali. Então, após conhecidas as características do problema, é necessário fazer a estratificação detalhada do mesmo, procurando saber a frequência e condições em que ocorre, ou seja, quando, qual operador, qual horário, quais dias do mês, frequência, entre outras. Ou seja, são aquelas informações básicas e numéricas que vão nos dar, informações para tomada de decisões. E aí ele fala, e o gráfico de Pareto poderá ser escolhido para determinar os temas estratificados. O que seriam os temas estratificados? São aquelas partes, aquelas etapas do processo que foram utilizadas para executar as tarefas e chegar ao final, aquele produto final, aquele serviço. Então, quando nós definimos esses temas, aí vamos apurar. Por exemplo, do módulo anterior, quando eu dei o exemplo que suponhamos que fosse de a tinta sair com problema do carro, né? Então, quais são os tópicos que você pode observar? Ou seja, quais são os temas que pode observar? Tema, a cor da tinta, né? A tinta não com a cor segura, a textura da tinta, se ela trincou, e você pode definir esses temas e apurar quantas vezes aquele problema aconteceu. Quantas vezes repetiu, qual a frequência daquele determinado ponto ou etapa do processo. Feito isso, podemos já entender o que fazer e aí organizar, aí volta a gestão para resolver. Nesta fase, identifica-se o problema, bem como as ações a serem dadas. Depois, do 4.3, é a fase de análise do plano. Né? A fase de análise do plano ou do planejamento. Identificar e selecionar as causas mais prováveis do problema. Nesta fase, as causas do problema devem ser apuradas. É necessário atuar com as pessoas envolvidas com o problema. Aqui, esse momento, é necessário que você trabalhe, que seja verificado, que seja analisado, que seja colhido, que seja conversado com as pessoas que estejam envolvidas no problema. Porque ali você vai poder identificar se o problema é técnico, se o problema é de treinamento, se o problema é de comportamento, se o problema é de matéria-prima, se o problema é de horários, ou seja, o que acarreta aquele problema que está em análise. Explorando e ampliando os conhecimentos com detalhes, né? Aqui é a hora de você aprofundar e ir no fundo do problema para resolver. Ainda na fase do planejamento tem o plano de ação, utilizando o MASP, que é o plano de ação, que é elaborar a estratégia de ação e elaborar o plano de ação. A estratégia de ação, como vamos conseguir, e o plano de ação, onde nós vamos formalizar a maneira
com que aquelas tarefas vão ser executadas, como aquelas ações vão ser tomadas. Com o problema definido ou identificado e com as causas já apuradas, deve-se elaborar um plano de ação. Assim, encerra-se a fase do planejamento. Então, nós vimos que a fase do planejamento, ela ocupou-se de 4 momentos, né, para se alcançar os resultados que se quer e tomar as medidas de gerenciamento de melhorias que precisam ser tomadas e, com isso, eliminar os problemas. Depois veio o tópico 5 é a ação, que é o do. Né? Divulgar o plano de ação, todos precisam saber o que é preciso ser feito, treinar e capacitar as pessoas, os colaboradores, buscando o comprometimento de todos, executar e acompanhar a ação, registrando os resultados, coletar os dados. Por quê? Nós vamos coletar os dados para saber se as coisas estão acontecendo como foi planejado. Automaticamente, essa fase aqui é a fase onde coletamos e passamos essas informações para frente para elas serem analisadas na etapa seguinte. O plano de ação deve ser divulgado a todos os envolvidos, inclusive com a realização de treinamentos, caso sejam necessários. Depois veio o tópico 6, né, que é a verificação, que é o check ou checklist. Comparar os resultados com as metas esperadas. Verificar a continuidade ou não do problema. Se os resultados esperados não forem alcançados, deve-se voltar ao passo B. Ou seja, qual o passo B? Ação. Divulgar o plano de ação, treinar e capacitar as pessoas, buscando o comprometimento de todos, executar e acompanhar a ação, registrando os resultados, coletar os dados. Voltando, ele encerra aqui, né? Então ele fala, relacionar eventuais efeitos secundários. Então essa fase aqui, quando você está checando ou fazendo checklist, podem surgir outras informações que não foram observadas anteriormente. E aí esse é o momento delas serem observadas. O que isso para a gente fica muito claro, né? Não tem limite para o processo de melhoria. Não tem limite para nós melhorarmos os nossos procedimentos na organização, quando se fala de dar a ela o máximo de eficácia. E padronização, que é o 7º, né? Que é o A do PDCA. É o ACT, ação. Elaborar e alterar o padrão. Elaborar e alterar o padrão. Comunicar internamente as alterações, educar e treinar todos os envolvidos no novo padrão. Então esse é o momento, né? Esse é o momento onde tudo foi definido, tudo foi identificado, né? Tudo foi definido, tudo foi identificado, é o momento de colocar em ação, né? Então você vai elaborar e alterar o padrão. O padrão alterou, ou seja, chegou ali naquele setor ou naquele processo onde houve determinado problema no produto final, ou no meio do processo, ou serviço final, ou no meio do processo. Buscou as informações utilizando aqui no exemplo que ele deu o gráfico de Pareto, sabe-se o que tem que ser feito. Planejou, organizou todo o planejamento, né? O plano de ação, as estratégias a serem adotadas, então esse é o momento de colocar em ação. E para se colocar em ação, às vezes vai demandar algumas mudanças que vão precisar ser feitas, né? Muda o equipamento, altera procedimento, altera o colaborador que executa, altera o horário. Então esse é o momento de colocar em ação, tá? Por isso que ele fala que educar e treinar todos os envolvidos no novo padrão. Verificado que a causa fundamental do problema foi eliminada, chega-se o momento de elaborar novos procedimentos e fazer sua divulgação. É importante que sejam feitas verificações periódicas para acompanhar o processo. Aí volta-se o PDCA, que é o objetivo de estar sempre retornando e sempre checando. Se isso acontecer,
dificilmente os problemas vão acontecer. As possibilidades da existência deles serão enxergadas antes e serão eliminadas as possibilidades de acontecer. Tá? E o final é a conclusão do plano, tá? Que é o ponto 8. Que aí nós voltamos para a estaca zero, que é o primeiro passo, que é do planejamento. Tá? Registrar os avanços obtidos pela equipe, relacionar os problemas remanescentes, planejar a solução dos problemas remanescentes, voltando a executar o ciclo PDCA. Então, só reforçando aqui em dois momentos que nós falamos do ciclo PDCA. No momento onde a equipe está cumprindo as etapas do PDCA para montar uma nova estrutura, um novo projeto, uma nova estratégia, uma nova forma de atuar, e também quando nós vamos partir para a execução, né? Que é o gerenciamento de rotina, e onde também nós estamos vendo que cada uma dessas etapas estão sendo cumpridas pela fase de execução, que são aqueles responsáveis por fazer acontecer. Refletir sobre o trabalho visando a melhoria futura, né? Tá nessa fase aqui da conclusão. Durante a aplicação da metodologia MASP, são utilizadas várias ferramentas, como o diagrama de causa e efeito, o diagrama de Pareto, como nós falamos, lista de verificação, estratificação, diagrama de Pareto, brainstorm, diagrama de dispersão, que serão detalhados do módulo 5, e entre outros, porque aqui, desses daqui, nós temos aqui as 7 ferramentas antigas, né? E depois temos também as 7 ferramentas novas que nós vamos na sequência. Então, para a aplicação do MASP, nós podemos utilizar todas elas. E aí nós vamos mostrando cada momento. O uso das ferramentas auxilia na resolução dos problemas que facilitam o entendimento para a tomada de decisões. É necessário que todos os colaboradores de todos os níveis estejam comprometidos com a filosofia da melhoria contínua, né? Isso aí, desde o início nós estamos falando sobre isso, e conheçam profundamente o processo, bem como o produto, o produto ou o serviço a ser melhorado. E o outro aspecto importante também que nós falamos, né, é que é fundamental que nós entendamos que sempre quando nós buscamos melhoria, essa melhoria ela será de benefício de todos, da organização, dos colaboradores, dos clientes. Porque quanto mais competitivo for a organização, é melhor para todo mundo. Tá? E aí, nós vamos ficar nesse segundo vídeo apenas com esses dois tópicos, como nós falamos, porque eles são bem pontuais, e vamos para o vídeo seguinte. Tá? Até o próximo vídeo.